amigos, ouvinte Rádio Mundial, alegria e muita satisfação nós estarmos aqui com vocês mais uma sexta-feira ao vivo, onde nós podemos estar interagindo, transformando-nos e, claro, gente, sempre buscando novas visões de vida, mudanças de padrões mentais, alterações de crenças que nos limitam e o olhar sempre para o alto, o olhar sobre a espiritualidade, entendendo que somos seres espíritos que estamos encarnados aqui nesse invólucro físico e trazemos conosco distúrbios físicos, emocionais, mentais e espirituais. E também trazemos na nossa malinha de ferramenta todas as situações que podem nos libertar muitas vezes das próprias prisões que nós nos colocamos. Seja pelos nossos padrões de crença, seja por não cuidar da nossa saúde física, seja por não entender as nossas emoções, gerando uma qualidade de vida não adequada. E o objetivo do nosso programa sempre foi e sempre será ampliar a sua maneira de conhecer a vida, entender que existem realidades mais felizes, onde você pode cuidar melhor da sua saúde, entender-se melhor, viver mais adequadamente aqui neste universo. E como de sempre, iniciamos o nosso programa trazendo um momento de reflexão. E hoje ele vem do livro chamado Águas da Fonte. Vejam só. A divindade utiliza a tristeza para que possamos alcançar a alegria de viver. Não raro, usa a enfermidade para nos mostrar o valor dos sentimentos e dos pensamentos. Isso mesmo, né, gente? É uma nova maneira de nós entendermos as realidades, né? E que realidade é essa? Por que a tristeza? A tristeza, olha só, é um mecanismo que é utilizado para que você encontre o oposto, encontre a alegria. Não é apenas um sentimento deletério, é um sentimento que te estimula a procurar o oposto. A mesma coisa, as doenças. As doenças, na verdade, não são um castigo, como muitos ainda acreditam que seja. Ai, meu Deus, eu estou sendo castigado, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso. Não é um castigo. A doença é um ensinamento, ela vem para que você observe melhor, se observe melhor os fatos, entenda melhor a vida, né? É um alerta que a vida te dá, né? Puxando tua orelha e falando, olha, tem coisas mais bacanas para você viver, tem maneiras melhores de você ser feliz, tem maneiras adequadas de você conduzir a tua vida. Você não precisa ir por este caminho. Olha, este caminho está te machucando, este caminho está te trazendo sofrimento. Isso mesmo. E dor. Né? Então vamos começar a pensar de uma maneira diferente. Vamos entender o que nos acontece de forma positiva, gente, construtiva, sempre trazendo a pergunta, para que isto aconteceu agora na minha vida? Para que, por exemplo, eu perdi o emprego? Para que aconteceu esse desenlace? O que isto vai me agregar? Para onde a vida está querendo me levar e eu estou querendo ir, né? Lembrando que realmente nós condicionamos os fatos, nós condicionamos o nosso futuro, né? Nós encarnamos aqui com inúmeras possibilidades, porém, a maneira com que você conduz as suas crenças, os seus valores, a maneira com que você vê a vida e a vive, faz com que você entre nestas possibilidades e desenvolva assim o futuro. Então, o futuro realmente está conosco, nós é que decidimos. E você que está nos escutando é que agora, nesses momentos, vai decidir. Eu quero ficar bem, eu quero ter saúde, eu quero viver melhor, eu quero estar melhor. Não é para o teu marido, para a tua mulher, para o teu filho. Eu quero estar melhor comigo, eu quero me sentir melhor. Essa é a pergunta que eu deixo agora para você raciocinar, ok? O nosso telefone para você interagir conosco, 3016 1764, 3016 1765. E antes de nós trazermos o tema, que será sobre o magnésio, né? Todas as formas de magnésio que existem no mercado, para artrite, para artrose, para os entupimentos cardiovasculares, nós vamos conversando com vocês e dando
os nossos canais de comunicação. Então, por onde você vai acessar? Você pode nos encontrar através do site da Farmácia Naturalis Curanto, a nossa farmácia, www.naturalescurantum.com.br. Lá você assiste os nossos produtos, a nossa linha terapêutica, linha nutricional, funcional, tudo que nós temos ali para te oferecer. Você também pode acessar o nosso espaço terapêutico, onde acontecem os atendimentos terapêuticos em fitoterapia, em ortomolecular, em homeopatia, todo o trabalho de coach, de PNL, de neurocoaching, através do www.comosersaudável.com.br. E também você pode nos encontrar no YouTube, né, chamando o nosso nome ou o Programa Naturalis Curanto. Você também pode nos acessar através do Facebook, isso mesmo, né, onde você acessa o Facebook lá, Farmácia Naturalis Curanto, e curte a nossa página e vem fazer parte da nossa egrégora de amizades. Ou também o nosso Face particular, né, de todas as nossas atividades profissionais, onde você coloca lá o meu nome e você realmente vai curtindo todos os acontecimentos profissionais, as palestras que nós vamos ministrando, as matérias que vamos escrevendo nas revistas, os livros, enfim, todo o processo profissional que nós vamos desenvolvendo. E através de inúmeros pedidos, né, o pessoal nos perguntou muito a questão do magnésio, gente, os cloretos de magnésio, como é que é feito o uso, e nós nos atentamos a isso porque justamente, como nós temos um trabalho bacana de atendimento farmacêutico lá no Grupo Naturalis, e com os nossos 4 farmacêuticos, incluído comigo a 5ª farmacêutica, nós percebemos sim muitas dúvidas nas pessoas e muitas pessoas utilizando de forma incorreta, não sabendo ao certo, falam que é bom, mas eu vou usando, sem nenhum tipo de orientação. Então, primeiramente, se você quer uma orientação mais personalizada, quer entender melhor como funciona, você pode sim ou mandar um e-mail para farmacêuticos@naturalescuranto.com.br ou até mesmo telefonar no nosso grupo, agendar um horário com os nossos farmacêuticos e entender melhor como é que isso funciona. Mas eu de antemão já vou conversando sobre isso com vocês. Primeiramente, o magnésio é um mineral extremamente essencial para o nosso organismo. Participa de mais de 50 reações enzimáticas, dentre elas todo o metabolismo cardiovascular. Então, muitos processos de hipertensão seriam evitados se nós tivéssemos uma suplementação adequada de magnésio na nossa vida cotidiana. Mas isso não acontece, gente. Mesmo o magnésio estando presente em folhas verdes escuras, nas nozes, nas oleaginosas, que é amêndoa, tâmara, não é suficiente para melhorar o nosso metabolismo. E com o decorrer do tempo, você não ingere esses tipos de alimento com frequência e também não suplementa, fatalmente você vai desenvolvendo problemas cardiovasculares. Que problemas são esses, né? As arterioscleroses, né? Os entupimentos cardiovasculares, as isquemias. Existem estudos mostrando, né, que a suplementação adequada do magnésio faz com que você tenha chances reduzidas de um AVC, de um acidente vascular cerebral, seja ele hemorrágico ou isquêmico, e também você sai do grupo de risco das pessoas que podem vir a desenvolver uma isquemia, né? Isquemia, para quem não sabe, é uma falta de sangue momentânea, de oxigênio, que, né, a nível muitas vezes cerebral, que faz com que aquelas células que ficaram sem esse suprimento acabem por morrer, né? E aí, dependendo em qual região isso está acontecendo, a pessoa vem a desenvolver um problema neurológico condizente. É assim que funciona. Mas fora isso, pessoal, magnésio importantíssimo, né, nas reações de artrite, nas artroses e nas doenças musculares, nas dores, nas algias. Pacientes que têm fibromialgia têm falta de magnésio, gente, né, que tem aquela tensão muscular excessiva, suplementação com magnésio. As cãibras, as dores errantes, as dores nos joelhos, que é comum, nós vemos atendendo muitas pessoas que reclamam cotidianamente das dores nos joelhos, precisam andar com auxílio das bengalas, dói o tornozelo, dói os cotovelos, dói os punhos.
Isso, gente, são inflamações localizadas, as artrites e as artroses que aconteceram, que são resultados de falta de magnésio. Por isso que o mercado vem trazendo essas possibilidades de suplementar com cloreto de magnésio, que é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Em que sentido? Pessoal, assim, o cloreto de magnésio é um sal derivado do magnésio. Muito bem, as pessoas estão utilizando de forma indiscriminada. Nós chamamos a atenção que precisa ser uma coisa orientada. Orientada por quem? Por farmacêuticos que têm essa habilidade, pelo médico que está junto dentro do contexto. Jamais utilize sem nenhum tipo de orientação, gente. Pela quantidade, pelas diluições, enfim, de que maneira você pode tornar efetivo o que você está consumindo, né? Principalmente as pessoas diabéticas, nós sabemos, né, que o magnésio ajuda muito. Por quê? Porque ele diminui a resistência insulínica. Olha só. Só que precisa ser orientado, precisa ser feito de uma maneira adequada e de uma maneira coerente. E o cloreto de magnésio, os pacientes relataram para nós que tem um gosto horrível. E tem mesmo, gente, porque quando você faz aquela diluição, aquele gosto muito horrível. Além de que nós, tecnicamente falando, quimicamente falando, sabemos que o cloreto de magnésio, nesta forma de sal, ele tem uma absorção efetiva de apenas 30%. Então, 70% vai se perdendo pelo corpo, porque como ele está numa forma molecular de sal, ele se dilui com os fluidos do corpo e não chega onde ele precisa da forma adequada. E nós, do Grupo Naturalis, juntamente com todos os nossos farmacêuticos, desenvolvemos uma nova forma desse magnésio, onde ele fica ativo no corpo, ele chega em 100% no sítio de ação. Então, você está ingerindo esta outra forma de magnésio, seu corpo está se suplementando com esse magnésio e ele tem efetividade de ação, ele tem uma disponibilidade de 100%. E o mais interessante ainda, antes de nós irmos para o intervalo, é que ele vem com aroma, ele vem com sabor. Você pode escolher, você vai diluir ele na água, mas ele tem gosto de morango, aroma de morango, gosto de limão, gosto de laranja, gosto de abacaxi. Então nós transformamos ele numa situação agradável de ser ingerida, palatável, todos podem fazer uso, é uma dose adequada, é uma dose ponderada e supervisionada, certo? E você pode sentir prazer ao administrar esse tipo de suplementação. Pessoal, eu vou rapidinho para o intervalo, volto já já, dando as maneiras com que você pode adquirir isso e atendendo os nossos ouvintes pela Rádio Mundial. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e profissionais excelência em manipulação, respeito aos valores individuais, confiabilidade, segurança terapêutica. Somos uma empresa especializada em ortomolecular, fitoterapia, homeopatia, hormônios bioidênticos, cosméticos inteligentes, nutrição funcional, florais, oligoterapia francesa. Estamos localizados na Rua Euclides Pacheco, número 277, próximo à Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Entregas em todo o Brasil. Telefone 0 operadora 11 2097 9465 ou acesse o nosso site www.naturaliscurantum.com.br. Grupo Naturalis Curantum, uma nova opção de saúde. Retornando então, pessoal, aqui ó, o Face da Farmácia, realmente pessoal perguntando como adquirir isso, você pode ligar lá no Grupo Naturalis 2097-9465, 2097-9465, fazer sua aquisição. Este magnésio biodisponível, magnésio quelato, justamente porque ele traz essa inovação, ele traz esse papel de uma absorção de 100%, uma efetividade de ação e uma melhora significativa, sem que o cloreto de magnésio, que tem aquele sal associado, que é o cloreto, que se vira em cloro no organismo, que intoxica, que aumenta a pressão arterial, saiba você, né? Se você é o pessoal que tem hipertensão, e está usando cloreto, você está aumentando a sua pressão arterial de forma indutória por um estímulo medicamentoso. Então, por isso, o uso adequado, com a orientação dos farmacêuticos adequado, de que maneira você vai fazer. Pode ligar lá, são sachês individuais, você dilui na água e pode tomar, principalmente pela manhã. Muito saboroso, muito agradável e muito
efetivo. 3016 1764, 3016 1765 é o nosso telefone, onde você pode estar interagindo aqui conosco, como esses nossos ouvintes que estão aqui já nos aguardando. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Oi, falo com quem? Meu nome é Cássia. Oi, Cássia, fala da onde? Eu falo de São Paulo, bairro Sol Nascente. Muito bem. Pois não, vamos lá. Então, eu tenho um problema na mão esquerda, que é síndrome do carpo. Sim. E minha mão vive constantemente dormente, não posso fazer nada. Sinto dor no cotovelo, no ombro. E também tenho hernia de disco que dói a perna esquerda. Sim. Dói muito, né? E eu gostaria de saber se teria alguma coisa que pudesse ajudar. Tá bom, conversando e começando aqui um novo tema com você, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada a você, querida. Olha, dores musculares, né? Nós já falamos que a falta de magnésio é uma das causas, então é necessário fazer uma suplementação orientada, como eu conduzi no bloco anterior. A acupuntura é muito bem-vinda para essas situações, né? Justamente porque a acupuntura tem um olhar sistêmico e trafega de uma tal maneira onde ela libera os canais, os meridianos, libera as energias que ficam estagnadas, que assim nós chamamos também, né? Então, algumas agulhinhas, algum processo mais integrativo, muito bem melhorado. Para essas dores localizadas, eu gosto muito da fitoterapia, gente, para ajudar, né? Tem a erva baleeira, tem a unha de gato, que são fitoterápicos extremamente úteis nesses processos dolorosos, traumáticos, que realmente tem o mesmo efeito dos anti-inflamatórios alopáticos que vocês conhecem, com o conveniente que não agridem a mucosa intestinal e não desequilibram a flora intestinal. Mais alguém à linha? Vamos lá, boa tarde. Opa, tá entrando. Então, enquanto isso, pessoal, você pode realmente ligar lá no grupo, pedir as orientações, está lá Dr. Eduardo, Dr. Marcos, Dr. Rafael, enfim, todo mundo que está lá prontamente apto a você poder receber a sua orientação ou até mesmo, né, agendar o seu horário, fazer sua avaliação, sua consulta. E lembrando sempre, gente, né, a nossa finalidade é trazer saúde, é levar você para um equilíbrio, é levar você para uma nova maneira de entender as realidades que te acometem. É isso mesmo, gente. E fora isso, lembrando, né, eu posso mudar o meu caminho, eu posso mudar o meu destino, né? Esta força propulsora, essa força de realização está em mim. Enquanto eu me preocupo com os outros, quando eu me preocupo com a vida alheia, enquanto eu me preocupo em prestar atenção na vida do outro, eu não preocupo-me comigo, eu não olho para mim, eu não busco um auto-retorno, uma auto-valorização. Chegando aqui uma perguntinha pelo Face, antes do Jean trazer a linha telefônica para cá, nos perguntando o seguinte, né? Se pode ser associado um magnésio, esse magnésio que a senhora está falando, com a sucupira. Excelente alternativa, gente, excelente. Inclusive, nós acompanhamos alguns pacientes realmente com isso, suplementando com magnésio para dar esse aporte para a estrutura muscular, para essas dores errantes, para suplementar todo o quadro enzimático, a melhora das arritmias e associado com as gotas de sucupira. Então, você cobre, assim, de forma generalizada, todo o processo doloroso, artrítico ou artrósico que a pessoa esteja vivenciando. Nós temos mais alguém à linha? Vamos lá, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, falo com quem? Edinaldo. Oi, Edinaldo, fala da onde? Osasco. Osasco, seja bem-vindo. Ô, doutora. Diga. Informa, para doença autoimune, cloreto de magnésio é bom? Eu mando fazer na farmácia de manipulação ou qual é esse de misturar mesmo? Tá bom, comento contigo pela rádio, tá bom? Então, gente, vejam só, desmistificando, né? Está aí à venda no mercado os cloretos de magnésio. Então, eles podem ser adquiridos, enfim, onde você faz as diluições e as proporções. Porém, né, nós percebemos o seguinte, quimicamente falando, que esta forma em que o magnésio se encontra, porque nós temos o magnésio na forma de cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e magnésio quelato. Né? São as três maneiras, molecularmente falando, que o magnésio se encontra para poder ser absorvido pelo organismo.
A forma de cloreto é a forma de sal, ele se dilui com facilidade. Porém, por ele se diluir com facilidade, ele libera essa molécula de cloro. E essa molécula de cloro, né, além de ela intoxicar o organismo, porque ela é competidora de iodo e pode futuramente trazer um inconveniente para a sua tireoide, né, ele também tem um potencial de aumentar a pressão arterial. Então, você usa uma coisa e descompensa a outra de forma indutória por causa da ingesta de um radical que não precisaria estar ingerido. Os sulfatos de magnésio, tem algumas pessoas que também usam, porém essa molécula sulfato, ela traz o inconveniente de ser irritativa de mucosa. Então, ela libera o magnésio, só que esse radical sulfeto fica rolando no seu organismo e irrita as mucosas gástricas, principalmente. Então, você começa a usar, você vai começar a ter dor de estômago, aí você vai ter que usar um outro tipo de medicação para não ter a dor de estômago, e as pessoas não conseguem correlacionar. Mas nós, farmacêuticos, bioquímicos, que entendemos a fisiologia, entendemos a parte química do processo, sabemos que não são formas ativas, não são formas biodisponíveis. O que eu quero dizer com isso? Você ingere 100%, mas é absorvida só 30%, 70% se perdeu. Aí você tem inconveniente da dor gástrica, você tem inconveniente do aumento da pressão arterial, você começa a descompensar o corpo. Então nós trouxemos essa inovação bem elaborada, bem raciocinada, do magnésio quelato. Esse magnésio fica preso a um aminoácido que, quando entra no seu organismo, ele consegue ser absorvível 100%. Então, você tem uma efetividade de 100% de ação. Nós desenvolvemos na forma um sal de fruta e também aromatizado. Então, você ganha, assim, efetividade de ação, aroma, prazer em estar consumindo isso. O outro não está errado, mas tem todos esses outros inconvenientes. Nós temos mais alguém à linha? Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Oi, falo com quem? Érica. Oi, Érica. Pode fazer sua pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho um cisto, né? Me surgiu um cisto no pulso direito, Sim. né? E o médico falou que ele está muito pequeno e não pode mexer, né? Eu posso tomar a garra do diabo? Tá bom. Vou comentando contigo, tá bom? Obrigada. Nada, gente. Vejam só, existem esses cistos muitas vezes que vão aparecendo, esses cistos digitálicos, que assim a gente chama, e que você tem que realmente estar observando, né? Ele obstrui, ele limita a movimentação. Então eu perguntaria em termos da psicossomática, aonde você se limita na execução das suas tarefas? Né? Que freio você se colocou ou você aceitou que colocasse em você para você não conseguir desenvolver a tarefa? Então, o pensamento está aí solto para você raciocinar em cima disso. E nós temos sim a garra do diabo, a unha de gato, são dois anti-inflamatórios potentes, né, que vêm sendo muito bem estudados na fitoterapia. Inclusive eu vou lançar uma matéria sobre fitoterapia mesmo na próxima revista Samadhi, justamente para levar essa importância e mostrar que é produtivo, usado de forma racional e pode ser utilizado sim. O que eu peço atenção tenha uma orientação farmacêutica por detrás, converse com pessoas que estejam habilitadas. Nós temos lá no nosso grupo Natural, você pode ligar, os nossos farmacêuticos são especializados em fitoterapia e podem te orientar como é que você vai usar de uma forma mais inteligente e adequada. Mais alguém ali? Vamos lá? Doutora, bom dia. Bom dia. Eu gosto muito da fitoterapia, de tudo que você fala. Eu tenho uma irmã, ela tem diabetes. Ela controla, né? Sim. Vai tomando muito remédio, eu fico muito preocupada com isso. E ela sente dores pelo corpo inteiro, um dia nas costas, vai sair, não dá em nada. Aí eu liguei na farmácia agora e conversei sobre esse magnésio. Sim. O que a senhora acha da gente passar isso para ela? É natural? Acho que vai ter interferência? Tá bom. Vou conversando com você rapidinho que o nosso tempo está esgotando. Ok, obrigada. Nada, querida, imagina. Pode ser utilizado sim, nós precisamos avaliar qual é essa diabetes, se é diabetes tipo 1, tipo 2, se ela é insulina dependente, se ela é somente, ela só faz uso de hipoglicemiantes, em que fase que ela ficou diabética, pra gente entender como é que isso funciona, muitas vezes até estar conversando com um colega e fazer sim essa associação. É possível fazer uma associação da fitoterapia e também da suplementação do magnésio. Pessoal, esse programa logo mais estará no nosso Face da farmácia, já vai postar para nós com muito profissionalismo, como ele sempre faz. Até agradeço aqui
o trabalho que ele faz, que é muito bacana, também no Google, na minha página pessoal, profissional, enfim, todos os canais de comunicação onde você possa estar realmente levando informação, adquirindo informação e ampliando muitas vezes a sua maneira de pensar sobre a vida e sobre a sua realidade. Eu me despeço, como de sempre, agradecendo imensamente a oportunidade que nos é ofertada para que nós, com as nossas novas ideias e conhecimentos, possamos realmente estar ao seu lado para que você seja, esteja e viva sempre muito mais feliz. Até a semana que vem, se Deus quiser.